Oi, Débora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tô ótimo, contente por mais um dia de Acontece, porque esse projeto ele me traz muita coisa boa, aprendo muito com ele, e aí saber que eu ia ter essa troca contigo, que é uma pessoa sempre muito boa de ouvir, refletir, eu confesso que eu estava com bastante expectativa. Obrigado, a generosidade de estar aqui, viu? Obrigada a vocês pelo convite, gente. Estou super feliz de participar desse projeto e de falar de um tema que é tão rico e tão vivo, né? Tão vivo. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito bem, para quem está assistindo esta conversa, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa que a Cornerstone Career Services todo ano vem para o mercado fazer, onde pela o nosso core de empresa ser falar sobre carreiras, a gente sempre vem ao mercado pesquisar um tema que vem recortando as carreiras. Este ano estamos falando sobre gerações e o que impacta termos pela primeira vez no mercado quatro gerações com olhares bastante diferentes dentro da produtividade e mercado de trabalho. Esse projeto ele tem três fases importantes, mas a primeira a gente conversa com 50 CHROs, para depois a gente fazer uma pesquisa contigo aí, você responder uma pesquisa de panorama nacional para a gente entender como esse tema está recortando a sua carreira. E para brilhantar esse projeto, eu estou aqui com Débora Ferraz, que é agente executiva da Braskem, e que eu estava muito interessado em ouvir por tudo aquilo que eu acompanho da Débora, mas quando a gente começou a curadoria desse projeto, Débora, as diferenças borbulharam. E a gente não quis começar por este lugar meramente para não cair numa coisa banal de bom e ruim, funciona ou não funciona, certo e errado, que eu acho que isso Uhum. distancia. Então, a gente começou a tentar achar um tema que, mesmo nas diferenças, a gente fosse olhando este fio condutor atravessando as carreiras e as gerações. Nos parece, e a gente quer te ouvir a tua opinião, que o tema de autocuidado, saúde mental, ele vem atravessando as carreiras, não importa quais são as gerações. Isto faz sentido para ti? Olha, que tema incrível, né? Que tema incrível. Faz muito sentido, indo direto aí ao ponto, faz muito sentido. Eu acho que quando a gente fala de gerações, eu ouço muito o conceito do conflito, conflitos geracionais, né? A gente vê, enfim, estruturalmente o mercado falando bastante disso. Mas eu acho que o risco, e você trouxe isso bem, né? O risco quando a gente começa a falar em conflito geracional, ou quando a gente vai estudar esse tema, o risco é a gente colocar cada pessoa numa caixinha. E quando a gente põe cada pessoa numa caixinha, a gente acaba criando um grande rótulo, é, ou de um determinado grupo, ou de um indivíduo, e é um risco que a gente precisa ter muito cuidado e gerenciar com muita atenção. Quando a gente traz o tema de saúde mental, ele permeia todos de jeitos diferentes. Então, assim, claro que tem uma questão de tendência, social para cada grupo, mas ele não pode ser rotulado, né, ou seja, isso quer dizer que tem pessoas que estão da geração Y, baby boomer, que tem uma visão fora do que é aquela tendência, né, padronizada para aquela geração. É comum isso acontecer. Eu prefiro falar em valores. Cada geração tem uma tendência a valorizar mais algumas coisas do que outras. Isso não é ruim, né? Ou seja, o que é valor para mim pode não ser para você, pode não ser para minha filha, mas a gente está falando de valores, e não necessariamente isso é conflito. Às vezes os valores até se complementam. Então, e a gente até aprende com isso. Então, quando a gente fala de autocuidado, acho que a gente precisa ampliar o entendimento de autocuidado, né? O autocuidado, a gente pode pensar em dimensões de autocuidado, antes de falar da geração, mas a gente pode falar de autocuidado físico, que ele é mais tangível, né? Quando a gente pensa em autocuidado, a gente já pensa em atividade física, é um pilar do autocuidado. A gente também precisa pensar na dimensão espiritual, né? Você ter também a sua dimensão de fé, né? Isso também traz esperança. Isso é um pilar importante do autocuidado. Ele não é o autocuidado físico sozinho, ele é incompleto, né? Então a gente tem que pensar no autocuidado físico, a gente tem que pensar na dimensão espiritual, a gente tem que pensar na dimensão mental, né? É isso que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui. A gente tem que pensar também na dimensão social, ou seja, a qualidade das minhas relações, meus amigos, minha família. Isso também é autocuidado.
né? Sim. Não adianta eu praticar atividade física o dia inteiro, sozinho, ficar o dia inteiro sozinho, não ter relações. Então, assim, como ser humano, a gente tem dimensões, e é importante a gente olhar para o autocuidado como um todo. Então, quando a gente olha para as gerações, elas valorizam esse autocuidado de jeitos diferentes, né? Sim. Então, você pega um baby boomer, por exemplo, é aquela questão, né? O nosso descanso não é na Terra, né? Essa frase, nosso descanso não é aqui, né? Vamos trabalhar, e depois de trabalhar muito, talvez lá na minha aposentadoria eu vou descansar. É um valor da vida, né? Ou seja, o trabalho faz parte da minha identidade. Quando essa identidade aqui o trabalho deixar de fazer parte da minha identidade, ou seja, na minha aposentadoria, eu vou cuidar de mim, né? Eu vou descansar, eu vou fazer. É um valor. E faz sentido com base na tendência social em que os baby boomers foram, né, educados essencialmente ali nos primeiros 20 anos de vida, mais ou menos. Quando a gente já fala de uma geração X, autonomia é importante. Peraí, eu vi meu pai trabalhar sem descanso. Eu quero isso para mim? Qual que é a qualidade da relação que eu tive com os meus pais, né? Eu vi meu pai se acabando, né, de trabalhar e será que eu quero isso? Poxa, eu já não quero tanto isso. Eu acho que eu preciso ter um pouco mais de equilíbrio. A geração X já começa a olhar essa visão de um olhar um pouco. E, de novo, não é conflito. A gente precisa olhar para isso, não é conflito. A gente começa a ter uma visão crítica diferente, né? Quando você vai para os millennials, essa questão do autocuidado, ela não é mais assim, veja bem, precisamos olhar, não quero. Não, isso é prioritário. Prioritário. Então, assim, todas elas olham para o autocuidado? Sim. É um fio condutor? Sim. Cada uma valorizando de maneira diferente. E o que a gente tem percebido é que a influência, tudo, né? A gente teve pandemia, a gente teve a própria, a maneira como a sociedade foi se moldando ao longo dos últimos tempos faz com que a gente tenha mudança das tendências. Olha só que interessante, né? Eu falo mudança das tendências, mudança dos valores. Ah, vou dar um exemplo prático aqui. Meu pai, que sempre foi uma pessoa que muito valorizou muito o trabalho, a questão da prática da atividade física vai ficar se der tempo, se for possível. Né, assim, hoje ele já olha com um olho completamente diferente. Por quê? Por causa do diálogo, né? Então, assim, tem o diálogo entre nós. Peraí, pai, se o senhor não se cuidar, se o senhor não praticar uma atividade física, mãe, peraí. Não, mas veja bem, minha mãe era daquela que falava assim, não, gente, mas eu varro a casa e eu lavo louça, tá ótimo, já é uma atividade física, né? É aquele conceito, porque eu tô trabalhando já, e trabalhar já é uma atividade física. Não, não é, né? Mas isso vem do diálogo. Então, é um fio condutor, são valores diferentes, uma tendência a valores diferentes, mas ele está se transformando. A pandemia é um evento que fez com que acelerasse essa transformação de valores ao longo por todas as gerações, todas as gerações. Começou a falar mais de terapia, né? Começou a falar mais a valorização do trabalho do né, da função do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta. Isso a gente começa a verbalizar melhor. Até ontem, era impossível falar desses temas num almoço, né? Hoje eu Sim. consigo falar disso com meu pai, né? Então, assim, meu pai Sim. fala, Quem não, minha fazia mãe não, terapia era maluco, não era isso? era Né? Eu lembro maluco. muito Então, as disso. coisas estão se transformando, né? Em todas as gerações. Por isso que eu volto a repetir, é muito perigoso quando a gente coloca todo mundo na sua caixinha, né? Porque as caixinhas também se transformam, as pessoas também se transformam. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar cuidadoso. E nada melhor do que o diálogo entre as gerações que vai gerando essa transformação também, né? Sem dúvida. E aí, com esse olhar cuidadoso, a provocação que a gente tem feito os executivos, Débora, é entender que existe uma riqueza nessa diversidade de olhares, né? E que é óbvio que esse conflito, e aí o conflito para mim ele nunca foi ruim, porque eu acho que a transformação se faz a partir do debate de ideias. O confronto é perigoso, mas o conflito faz parte do jogo. Sim. O que as empresas tendem a ganhar em ter essa pluralidade a mais de olhares de mundos e carreiras e formatos de trabalho diferentes? Assim, o que as empresas ganham em ter um corpo mais diverso de Sim. colaboradores?
Ó, vou dar um exemplo aqui, né? Só para ter uma ideia de como é que essa composição que você trouxe aqui é o primeiro momento, né, histórico que a gente tem 4 gerações trabalhando juntos, né? Vou dar um exemplo aqui da Braskem, né? Na Braskem, a gente tem baby boomers, eles são 4% da nossa população. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa no meu time que completou agora 50 anos de Braskem. Que legal. Eu não tenho 50 anos de vida, né? Então, assim, 50 anos trabalhando no grupo. Então, assim, enfim, e eu estou em contato direto com essa pessoa e outras na Braskem que tem um tempo aí, são baby boomers e que estão contribuindo com a gente há bastante tempo. 33% geração X. Então, a gente falou 4 boomers, 33% geração X, 54% millennials, né? Então é a nossa maior população, e a gente já tem quase 10%, né? 9% de geração Z. Então, sim, estamos com 4 gerações trabalhando juntas, né? No meu time, praticamente, tem as 4 gerações. Né? O que a gente ganha? Cada grupo, né, cada pessoa traz riquezas diferentes. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem a parte do time com um olhar de longo prazo, né, que valoriza essa cultura do esforço, das horas trabalhadas, é importante, né, eu trabalhar duro, né, parte do time tem essa visão, a outra parte pensa em agilidade digital, né, pensa em inteligência emocional, pensa, putz, será que eu preciso trabalhar longas horas ou será que eu preciso focar na minha entrega? E às vezes, se eu for inteligente na minha entrega, eu consigo entregar em 2 horas algo que eu poderia fazer em 8, né? Então, quando você traz, mas isso não desqualifica a pessoa que tem um olhar de longo prazo, né? E a pessoa que vai buscar muito mais conteúdo para gerar um estudo, alguém que vai buscar algo mais rápido e que às vezes tem um pouquinho menos de profundidade. Quando as empresas trazem essas gerações, essas pessoas de diferentes tendências culturais para o mesmo grupo, você se complementa. Você não se choca, você se complementa, né? Então, por exemplo, a gente estava discutindo um tema de relações trabalhistas e eu tenho aqui o Maurício, que tem 50 anos só de Braskem, de grupo. E aí coloquei do lado dele uma outra pessoa do meu time que tem em torno de 27 anos, mais ou menos. Trabalharam juntos. Ele com uma profundidade de conteúdo e ela indo para o digital, né? O resultado foi maravilhoso, né? Mas se complementando. Ela aprendeu horrores e ele aprendeu também, né? Agora, a forma de aprendizado é diferente, né? Então, eu não posso necessariamente colocar sobre, e as empresas podem correr esse risco, né? A gente tá falando de transformação cultural, as empresas estão vivendo a sua transformação cultural, a transformação digital, o processo de aprendizado é diferente para cada pessoa, né? Quando a gente traz a questão da geração para esse contexto, é ainda maior. Então, vamos digitalizar? Vamos fazer? Vamos. Mas a gente tem que também respeitar a individualidade, né, de cada pessoa. Então, elas aprendem diferente, elas vão entrar na curva da mudança de maneira diferente, mas isso não desqualifica o indivíduo, né? Então, assim, esse é o grande ponto. Então, eu vejo, às vezes, algumas mudanças. Mas isso aqui, essa pessoa está devagar para aprender. Mas vamos lá. O que ela traz de valor potente para essa transformação? Como é que a gente acelera e como é que a gente traz aqui as pessoas que já estão lá dando de braçada para ajudar essa que está ficando um pouco para trás, nem porque ela quer, né? Mas, enfim, então, não é excluir. Eu acho que o grande risco, quando a gente junta, às vezes, parte do grupo ficar excluído porque ele não conseguiu embarcar na mesma velocidade. E quando a gente exclui, a gente perde muito. Então, a minha provocação é como é que a gente inclui todos, respeitando cada indivíduo e extraindo mesmo o que é melhor de cada um, né? Quando a gente consegue fazer isso, só que aí entra um outro ponto, né, Vicente? A gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma liderança sensibilizada, Sim, preparada para sim. lidar e entender como os valores se modificam ao longo das gerações, e treinada para extrair isso, que eu acho que é o grande desafio das organizações hoje. Esse é o grande desafio, como é que as organizações preparam as suas lideranças para extrair, porque cada vez mais a gente, hoje eu estou dando um exemplo, eu estou com 9% aqui na Braskem de geração Z, vai aumentar, Muito.
Então, como é que a gente prepara as lideranças? As lideranças estão replicando os modelos que funcionaram nas últimas décadas. Esses modelos não vão funcionar, nem agora, nem nas próximas, né? Então, acho que esse é o Não, grande Ju, desafio. eu acho que entrando neste desafio, e gosto muito deste olhar, que até na curadoria a gente começou a debater a questão da diversidade dentro das gerações, porque a gente vai falando de um olhar cuidadoso de não exclusão, isto se Uhum, abre a N temas, não só a geração, sim. né? Uhum. Mas pensando que este é um desafio das corporações, e aí o meu olhar é de que eu não acho que a gente tenha uma fórmula secreta ou uma bala de prata que a gente diga assim, este é o caminho, e a gente está num processo de ensaio e pesquisa muito, muito funcional neste momento, mas Sim. acho que o Acontece Carreira ele também é um grande benchmark para ouvir todo mundo e pensar em ações juntas. Se a gente fosse pensar que para a gente buscar um processo de inovação, a base é a colaboração e a troca, que prática você entende que as corporações deveriam ter para potencializar que essas diferenças se tornem colaborações e inovações que vai em linha daquilo que você estava dizendo? Olha, de novo, não tem fórmula mágica, né? E trazendo aqui, compartilhando um pouco do que eu tenho refletido e um pouco do que eu tenho me provocado também nesse sentido, né? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa, talvez, se debruçar são sobre os critérios de performance. Porque os critérios de performance, eles determinam a maneira como as pessoas lidam, o que que é aceitável para uma pessoa, o que que não é aceitável para ela e o que que ela vai, colocar toda a energia, né. Eu vou dar um exemplo, a gente pode ter critérios de performance, ah, que valorizem, por exemplo, a presença física, que valorizem, principalmente em áreas mais operacionais, né, por exemplo, você pode ter, olha, tem que ter X horas trabalhadas, tem que ter produtividade, né, a produtividade pela produtividade, então, pode ter? Pode, mas eu acho que não é a disponibilidade que a gente tem que deixar só como um critério de performance. Eu tenho me questionado se a disponibilidade deveria ser um critério de performance, mas acho que aqui Sim, por exemplo, colocar colaboração, e a gente é algo que tem feito estruturado, assim, na Braskem. Uma coisa é a meta, né, olha, entregar o projeto tal, é bacana entregar o projeto tal, ah, com a qualidade X, Y, Z, mas você também avaliar as competências, ou seja, o que foi entregue, mas o como foi entregue. Então, por exemplo, uma competência que eu, pela primeira vez, né, que eu vi ser colocada e fiquei bem impactada quando eu vi isso na Braskem, a competência de vulnerabilidade, tá? Na Braskem, você é avaliado por ser vulnerável, e no sentido positivo, ou seja, a Débora mostra, que ela, sim. em determinados, ela mostra vulnerabilidade, mostra que ela não sabe, mostra que ela precisa de ajuda, ela mostra que ela não está bem. Imagina isso, o impacto que isso gera na forma como você entrega. Eu não preciso ser a Mulher Maravilha o tempo todo, né. Inclusive, se eu for a Mulher Maravilha, eu vou ser questionada, né, tipo, como assim? A que custo, né? A que custo, Débora, você está fazendo essa entrega? Porque você parece que está bem o tempo todo, mas nenhum ser humano está bem o tempo todo. Então, você começa a ter, é por isso que eu falo que a avaliação de performance, olhar a maneira como as metas são desenhadas, como as competências são cobradas dentro de uma organização, diz muito sobre a maneira como as pessoas vão agir, né. Então, assim, como é que a gente está mensurando colaboração? Como é que a gente está mensurando o desenvolvimento de equipe, né? Como é que a gente está mensurando inclusão? Como é que a gente está mensurando o respeito à qualidade dos diálogos, né? Isso pode ser colocado numa avaliação de performance. Estou dando um exemplo, né, Vicente, Sim, sim. tem vários outros, mas assim, quando a gente olha a avaliação de performance, é a maneira como são as regras do jogo, basicamente são as regras do jogo, né. Então eu falo assim, todo mundo tem lá o código de conduta e ética, todo mundo, em teoria, deveria ler, enfim, não sei se lê, mas assina, né. Agora, a avaliação de performance, você lê e você corre atrás dela incansavelmente. Você exercita aquilo, isso como uma referência do que é alguém que vai crescer, que vai se performar, que vai virar E talento.
É isso. Então, você trazer, por exemplo, a gente trouxe, né, para nossa avaliação de performance, a questão da pessoa ter ética, né? Por quê? Porque você pode, como eu disse, você tem o código de conduta, tá tudo lá, você tem o canal do Linha de Ética, você tem tudo isso. Mas isso tem que ser uma prática no dia a dia. Como é que você mensura que tal pessoa tem um comportamento ético? A gente trouxe isso como um componente da avaliação de performance. Então, tudo que a gente entende que são comportamentos que a gente precisa valorizar, o diálogo, a colaboração, o comportamento ético, você tem a inclusão, tudo isso veio para avaliação de performance e compõe uma parcela importante, né, uma parcela importante do todo, né, não é 5% de peso, né, que aí também é sacanagem, mas assim, tem uma avaliação, tem um peso importante na avaliação, né, ou seja, é o que é entregue, ótimo, o que é entregue, o como é tão importante quanto. Então, você começar a valorizar isso é algo que a gente tem feito. Mas, assim, acho que rodas de conversa, né? Eu tenho praticado em algumas, não só na Braskem, mas como consultora, tenho atuado em algumas empresas e a gente tem feito diálogos mesmo, como a gente está fazendo agora. Mas imagina a gente Sim. trocando isso aqui com pessoas de diferentes. Nós somos, acho que, provavelmente, da mesma geração, né? A gente trazer para essa conversa pessoas de diferentes gerações e colocar um tema na mesa. Vamos conversar sobre ele? Vamos, né? E vamos, como é que é, o que que sai de resultado do grupo? Não é o resultado da Débora, não é o do Vincenzo. É o resultado do grupo. O grupo vai gerar um resultado, né? Então, quando a gente começa a ver que o diálogo permite esse aprendizado mútuo, a gente começa a ver valor nas trocas, né? Daqui a pouco eu tenho algumas empresas que a gente começou com essas trocas, colocando algum tema específico, assim, forçando, né? Forçando o diálogo. Vamos forçar o diálogo ali, né? Mas daqui a pouco, quando as pessoas veem que isso é valor, ela começa a praticar sozinho, né? A gente manda mensagem, já fizemos uma roda aqui assim, voluntário, nos voluntariamos e fizemos uma roda, né, multigeracional para discutir. Cara, que bacana, sabe assim? Mas as pessoas têm que ver valor nisso. Isso não é algo que ela é valorizada, por exemplo, na avaliação de performance, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. É porque a gente pode dar 1000 palestras, né? Ela vai assistir 1000 palestras. Ok. Mas, assim, se a liderança, o modelo de avaliação de performance for na direção contrária, se perde tudo que está A sendo gente construído. faz a mesma reflexão na metodologia da Falcone, isso. Se você quer que este resultado seja atingido, põe no painel de meta do presidente a média liderança, que todo mundo vai olhar por esse prisma. O que você É está isso. dizendo é que este olhar e mudança de como esses soft skills tem necessidade de se desenvolver na companhia, ele precisa aparecer nesse painel de meta como aparece o crescimento de determinado indicador, né? Ele precisa. Ele precisa aparecer. Ele precisa aparecer. Porque senão a gente não muda a gente não muda ponteiro nenhum, né, Vincenzo? Fica assim, a gente falando, mas na prática os comportamentos permanecem os mesmos, né? Sim. Então esse é um ponto, e de novo, eu tenho refletido assim, tenho refletido sobre isso, tá? Tenho pensado com os meus botões aqui, conversado com alguns pares, com alguns líderes, assim, que eu admiro muito, e, assim, tô chegando nesse lugar de que a avaliação de performance, por exemplo, pode ser uma potente ferramenta para transformar. Achei genial. Foi a primeira vez que surgiu a performance nessas conversas, Que mas legal. olhando com esse de corresponsabilidade, fiquei muito interessado em aprofundar esta conversa. Débora, assim, muito obrigado. Assim, é sempre muito proveitoso a troca contigo. Espero, eu tenho certeza que quem está aqui acompanhando isso bebeu de uma fonte muito produtiva. Agradeço muito a parceria para o Acontece Ah, Carreira, viu? eu que agradeço. Eu quero só deixar uma provocação, assim, para encerrar, né? Eu lembro uma vez eu estava atuando num projeto e um executivo chegou para mim, né? A gente estava definindo ali um perfil que a gente queria trazer para a companhia, e ele falou assim: putz, põe aí um ponto que eu quero avaliar. Eu falei assim: não, vamos lá, né? Aí ele falou assim: eu preciso que vocês avaliem, na hora que estiverem selecionando as pessoas e tudo, alguém que seja resistente e que não tenha burnout. Eu falei assim: sério mesmo? Eu falei assim: sério mesmo? É, E aqui fica a provocação, né? Eu deixei para ele uma provocação nesse diálogo. Eu falei assim: o burnout tem a ver mais com a liderança, a maneira como a gente exerce a liderança, do que com a pessoa, porque o processo seletivo ele é só uma foto, né? Eu posso estar excelente no dia da entrevista, eu posso fingir muito bem,
né? Tanto Tenha na dúvida. entrevista quanto em várias avaliações. Mas ao longo do tempo, quando a pessoa começa a trabalhar, as variáveis da vida vão mudar, as variáveis no trabalho vão mudar, e quem vai fazer a diferença na vida dessa pessoa é você, o líder. Então, a minha pergunta é se você está preparado para lidar, né? Você líder, está preparado para lidar com as variações da humanidade, né? Se não tiver, o seu time vai ser um time nada sadio. Então, ao invés de buscar essa pessoa resistente ao burnout, que não existe, porque nenhum de nós é resistente ao burnout, depende das variáveis em que nós fomos colocados, expostos, né? A questão é qual que é o perfil do profissional que vai sustentar a alta performance nas próximas décadas. Então, a gente tem que procurar pessoas que pratiquem o autocuidado, que reservem tempo para si, né? Isso vai fazer com que a gente tenha um time mais qualificado e que, né, gere sustentabilidade para a nossa organização. Então, a gente fecha aí com essa provocação para todos, que acho que a gente tem muito caminho aí para percorrer junto, né? Muito bem, obrigado, Débora. Até Obrigada, viu, breve. gente? Um beijo, tchau, tchau.